O Supremo Tribunal Federal está para formar maioria. Formou maioria, mas o julgamento vai até meia-noite. Isso para manter a decisão do ministro Flávio Dino, da qual falávamos agora há pouco, sobre a liberação de emendas parlamentares. Quem está acompanhando? Isabel Mega, comigo agora. Mega, você estava acompanhando de perto as falas dos ministros, os posicionamentos, o que eles justificam para votar em acordo com Flávio Dino. Queria que você trouxesse alguns pontos relevantes para essa conversa. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bastidores. Olha só, os ministros que divulgaram seus votos ali no sistema do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal foram apenas 2. Dias Toffoli, que foi justamente o voto que formou essa maioria, e André Mendonça, que foi o primeiro ministro a votar depois que o próprio relator Flávio Dino depositou o voto dele no início da madrugada, quando abriu esse julgamento no plenário virtual. A gente está falando de 3 ações que são avaliadas simultaneamente. Ações que falam sobre as emendas PIX, aquelas emendas de transferência direta do parlamentar para uma prefeitura, por exemplo, e a gente está falando também de uma terceira ação que trata do orçamento impositivo, das emendas impositivas, quando o executivo é obrigado a executar aquele pagamento, não tem escapatória, independente de ter verba ou não. Então, o posicionamento dos ministros se repetiu com essa maioria formada em relação a essas 3 ações. O André Mendonça e também o Dias Toffoli foram ali mais sucintos em relação às justificativas, foram os únicos que, portanto, colocaram ali um pouco do pensamento deles, mas eles vão para essa mesma linha, de que estamos falando de gasto público precisa ser rastreado, né? A determinação do ministro Flávio Dino é justamente para que você deixe o dinheiro quietinho lá no cofre público, sem liberação, até que, de fato, você tenha mecanismos criados para dar mais transparência e para que você possa seguir esse dinheiro, algo que hoje é muito complicado, principalmente quando a gente fala das emendas PIX de transferência direta. Você tem ali possibilidades de fazer isso com acompanhamento do Tribunal de Contas da União, com acompanhamento da Controladoria Geral da União, e tem algumas soluções que são colocadas e que podem ser costuradas nessas conversas que são esperadas para as próximas semanas. Portanto, vai ter que todo mundo sentar na mesa de negociação para tentar resolver esse assunto. Isso envolve Câmara, envolve Senado, envolve aqui o Palácio do Planalto, né? Já que é o Executivo que tem que executar esses pagamentos, envolve os partidos. Ontem a gente viu a reação forte dos partidos se unindo com os presidentes da Câmara e do Senado, os partidos do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao PT do presidente Lula, se unindo, apresentando ali uma tentativa de reverter essas decisões do ministro Flávio Dino via presidência do Supremo Tribunal Federal, mas com uma resposta muito clara do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, no sentido de que ele só vai interferir em uma decisão de outro ministro em casos muito excepcionais. Barroso não viu necessidade disso, sobretudo porque já havia essa programação de que hoje a gente teria um andamento desse julgamento no plenário virtual em relação a essas 3 frentes que foram formadas, né, por recursos ali da Abrage, do PSOL, tem manifestações também da Procuradoria-Geral da República. Então, daqui para frente, o Congresso vai ter que criar esses mecanismos, né? Como que isso vai aparecer ali em termos de orçamento? Vai ser na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Você vai ter que votar uma proposta de emenda à Constituição? Como é que isso vai ser feito? A situação fica muito delicada do ponto de vista político, viu, Tainá? Porque gerou muito incômodo, claro, toda a posição do ministro Flávio Dino. Teve muita gente ali no Congresso Nacional dizendo que teve digital aqui do Palácio do Planalto em relação a isso, algo que foi negado já no início da semana pelo ministro Alexandre Padilha. Mas, de fato, os 3 poderes estão envolvidos nesse caldo das emendas, viu, Tainá?